Boa noite, alunos do Colégio Estadual Presidente Costa Silva. Nós vamos esclarecer hoje as atividades da última aula sobre função quadrática, a fim de que a gente possa sanar as dúvidas existentes. Bom, essa primeira atividade está pedindo assim: determine os coeficientes de cada uma das seguintes funções do segundo grau e diga se a concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo. Nós precisamos primeiro retirar os coeficientes a, b e c da função. Veja bem, o coeficiente a é o número que aparece junto do x ao quadrado. Nesta função, esse número vale 8. Então, a igual a 8 é o primeiro coeficiente da função. O coeficiente b é o número que acompanha o termo de x. Então, aqui nessa função, ele é menos 4. Então, b igual a menos 4. O coeficiente c é igual a 1 na nossa função. É o terceiro item dessa função. Bom, o que classifica se é a concavidade voltada para baixo ou para cima? É o valor do a. Se o valor do a for positivo, concavidade voltada para cima. Se o valor do a for negativo, concavidade voltada para baixo. É isso que vocês têm que perceber nessa função. Exercício número 2. A partir dos coeficientes das funções quadráticas abaixo, determine o ponto das parábolas que intercepta o eixo das ordenadas. Bom, a função f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Essa função é do exemplo do exercício. Os coeficientes são a, b e c. Nesta função, o coeficiente a é o número que acompanha o x ao quadrado. O número que está acompanhando aí, ele não aparece, portanto é igual a 1. O coeficiente b é o que aparece junto do x. Nesta função é o 3. O coeficiente c é o termo independente da função. Nessa função aí ele vale menos 10. Para identificar qual valor intercepta o eixo das ordenadas, sempre esse valor é o c. O coeficiente c é o valor da função que intercepta o eixo das ordenadas. Aqui no caso eu coloquei de vermelho c igual a menos 10. É esse que intercepta a função. Em todas você vai ter que fazer o mesmo. Exercício 3. Calcule o valor do discriminante delta e identifique se as parábolas interceptam o eixo das abscissas. Aí entre parênteses, se delta igual a 0, delta maior que 0 ou delta menor que 0. Então, esse tipo de exercício, a primeira coisa que você tem que fazer é retirar os valores de a, b e c. Então, nós temos aí a função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. O valor de a é o termo que acompanha o x ao quadrado, é o número que acompanha o x ao quadrado. Aí não tem na função, não aparece, mas ele vale 1. O termo b vale 3, que é o número que acompanha o x. E o termo c é menos 10. Após ter feito isso, você deve calcular o valor do delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Por que calcular o delta? Porque é o delta que vai te dizer se vai ter valor que intercepta o eixo de x, que é o eixo das abscissas. Substituindo no delta o valor de b, que é 3, vai ficar 3 ao quadrado. Substituindo o a e o c, então vai ficar menos 4 vezes a, que vale 1, vezes o c, que vale menos 10. Agora, obedeça a ordem das operações. Primeiro a potência e depois a multiplicação, não esquecendo de fazer o jogo de sinais. Resolvendo 3 ao quadrado vai dar 9, porque é 3 vezes 3. Multiplicando 4 vezes 1 vezes 10, vão dar 40. Fazendo o jogo de sinal de menos 4 com menos 10, menos vezes menos dá mais. Então vai ficar delta igual a 9 mais 40. Somando 9 mais 40, delta é igual a 49. É agora que você vai classificar. O seu delta é igual a 0, é maior que 0 ou menor que 0? O seu delta vale 49. 49 é um número maior que 0. Então, a sua função intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo de x. Só vai interceptar o eixo das abscissas se der delta maior que 0 ou delta igual a 0. E aqui no balãozinho, ó, lembrando, delta igual a 0 intercepta o eixo das abscissas x. Delta menor que 0 não intercepta o eixo das abscissas x.
além do que está aqui no exemplo. Ó. Delta maior que zero, intercepta o eixo das abscissas em x. Essa atividade é feita dessa maneira, ok? Exercício 4. Determine a concavidade da parábola, se ela é voltada para cima, se o A for positivo, se é voltada para baixo, se o A for negativo, e o vértice de cada uma das parábolas a seguir. A função do exemplo é f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Primeiro, vamos tirar os coeficientes da função a, b e c. O valor de a é o que acompanha o x ao quadrado. Nesse caso aqui não aparece, então ele vale 1. O valor de b é o que acompanha o x, é o 3. O valor de c é o termo independente, é o menos 10. Para dizer a concavidade, basta olhar aqui no valor de a. Se ele for positivo, concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, concavidade voltada para baixo. O nosso é positivo, por isso que a concavidade é voltada para cima. O valor de a é positivo, concavidade voltada para cima. Para falar do vértice, nós precisamos passar pelo delta. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu coloquei aqui, ó, delta é igual 3 ao quadrado, porque substitui o b por 3, menos 4 vezes 1, porque o a vale 1, vezes menos 10, porque o c vale menos 10. Então, resolvendo a potência para depois a multiplicação, 3 ao quadrado dá 9. Agora a multiplicação, 4 vezes 1 vezes 10 dão 40. O jogo de sinal de menos 4 com menos 10, ó, menos vezes menos dá mais. Então, o delta é 9 mais 40. Resolvendo, delta é igual a 49. Bom, quando você faz isso, nós já temos o valor de delta para poder calcular aqui como que vai ser o x do vértice e o y do vértice. Para calcular o x do vértice, é o xv. A equação é menos b dividido por 2a. Lá na função, o b vale 3, mas aqui na equação o b é negativo. Então, vai ficar menos 3. Dividido por 2 vezes a. O a vale 1, então vai ficar 2 vezes 1. Resolvendo isso, ó, menos 3 dividido por 2 vezes 1. O menos 3 conserva, 2 vezes 1 dão 2. Quer dizer que o x do vértice vale menos 3 meios. Agora o y do vértice, yv, é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. O valor de delta é 49, então aqui o delta é negativo, então vai ficar menos 49. 4 vezes a, o valor de a dessa função é 1, então vai ficar 4 vezes 1. Então, o y do vértice é menos 49 dividido por 4 vezes 1, que dão 4. Aí nós temos as duas coordenadas, x e y do vértice, menos 3 meios e menos 49 quartos. Exercício 5. Determine a concavidade da parábola, o vértice, os pontos que intercepta o eixo de x e faça o gráfico da seguinte função quadrática. Bom, então primeiro nós vamos tirar os coeficientes da função, calcular o delta e dizer se a concavidade é voltada para cima e se intercepta o eixo das abscissas. A função f de x é igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 2. Os coeficientes são a, b e c. A é o 2, porque está acompanhando o x ao quadrado. O b vale menos 4, que está acompanhando o termo de x. E o c é o termo independente aqui, 2. Calculando o valor de delta, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, substituindo o b por menos 4, vai ficar menos 4 ao quadrado. O valor de a e o vale 2, o valor de c também vale 2. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 2, vezes c, que vale 2. Resolve primeiro a potência e depois a multiplicação. Então, 4 negativo ao quadrado dá 16. A multiplicação é 4 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o delta vai ser 16 menos 16, delta igual a 0. Agora, nós podemos falar como que é a concavidade e dizer se vai interceptar o eixo de x ou não. A concavidade é aqui no A. Como A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Como o delta é igual a 0, intercepta o eixo das abscissas. Continuando o exercício número 5, nós vamos calcular as raízes e o vértice, porque nós precisamos fazer a representação gráfica dessa função.
Para as raízes, nós vamos ter x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo os valores, o b vale menos 4, o delta vale 0 e o a vale 2. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 0 dividido por 2 vezes 2. Vamos calcular o x'. Nós vamos usar a soma primeiro. Ó. Menos com menos dá mais ou menos a raiz de 0, nós vamos usar mais a raiz de 0. Raiz de 0 é 0. 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 0 dá 4, dividido por 4. 4 dividido por 4, 1. Esse é o x'. No x duas linhas, nós vamos usar o menos da raiz. No caso aqui é menos raiz de 0. Então, vai ficar menos vezes menos dá mais 4, menos a raiz de 0, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, vocês estão vendo? Ó, o x' é uma soma, o x duas linhas é uma subtração. Então, fica 4 menos 0, 4. 4 dividido por 4, 1. X' e x duas linhas são iguais, 1 e 1, porque o delta deu igual a 0, né? Agora, as coordenadas do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. No x do vértice, substituindo o b por menos 4 e o a por 2, nós vamos ter menos vezes menos dá mais 4, 2 vezes 2 dão 4. 4 dividido por 4, 1. No yv, que é o y do vértice, é menos delta dividido por 4a. Calculando isso, vai ficar substituindo o delta pelo valor que é 0, dividido por 4 vezes a, que vale 2. Então, vai ficar 0 dividido por 8, porque 4 vezes 2 é 8. 0 dividido por qualquer número, 0. Então, aí nós temos as x' 1, x duas linhas 1 também. X do vértice 1, y do vértice 0. Agora é só construir o gráfico com todos esses valores. Bem, aqui já estamos no gráfico, tá? Como vocês podem ver, essa linha horizontal aqui é a linha do x. 1 é o x' e o x duas linhas, que eles deram valor igual a 1. O x do vértice também é igual a 1. Esse 2 no y aqui é onde o gráfico passa, é o c da equação, é o coeficiente c. E aí nós traçamos a equação de segundo grau. Esse é o gráfico dessa função e assim a gente termina esse exercício número 5, né? Bom, questão 6. O vértice da parábola y é igual a 2x² menos 4x mais 5 é o ponto. Para resolver esse exercício, você tem que tirar os três coeficientes da função a, b e c. Eu já vou fazer isso para vocês. Ó. O valor de a é 2, o valor de b é menos 4 e o valor de c é 5. Calcular o delta, eu já vou iniciar aqui para vocês. Ó. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Substituindo o b, ele vale menos 4. Substituindo o a, ele vale 2. Substituindo o c, ele vale 5. Então, ficou assim, ó. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5. Aí você vai terminar de desenvolver o delta e vai dizer se ele é maior, menor ou igual a 0. Esse delta é para que você possa calcular o x do vértice e o y do vértice. E aí nós temos o x do vértice é menos b dividido por 2a. Vai lá, substitui o valor de a e b que você tem na função. E no y do vértice é menos delta dividido por 4a. Vai lá, substitui o valor de delta que você calculou, substitui o valor de a da função, e aí você vai ter o y do vértice, ok? Essa é a múltipla escolha, eu não posso fazer mais do que isso. Eu tirei os dados, montei aqui o caminho que você precisa percorrer até chegar na resposta, ok? Boa sorte. Questão 7. A parábola de equação y é igual a ax² passa pelo vértice da parábola. Bom, aí nós temos uma equação. Y é 4x menos x². Ele quer que você ache o valor de a. Olha, gente, essa eu não posso fazer, mas eu vou deixar aqui as dicas. Ó, o valor de a é o valor que acompanha o x² da função. O valor de b é o valor que acompanha o termo de x. E o valor de c é um termo independente de x. É só um número, ele não aparece. Nesse exercício, ele quer o valor de a. Ok? Lembrando, a acompanha o x². É o número que acompanha x². Então, chegamos na 8ª. Essa questão diz assim: a função real f de variável real dada por
f de x é igual a menos x ao quadrado mais 12x mais 20 tem um valor. Ele quer saber se tem um valor de máximo ou de mínimo e quanto é esse valor. O que você precisa fazer? Retirar o valor de a da função e analisar. O valor de a da sua função é o que acompanha o x ao quadrado. Se ele for negativo, é um valor de máxima. Se esse valor de a for positivo, é um valor de mínima. Para você calcular esses valores, você calcula o x e o y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Bom, então, você está observando, você tem que tirar os valores a, b e c da função, identificar se o valor de a é positivo ou negativo, tá? Para saber se é de máxima ou de mínima. Calcular o delta, para você poder calcular o x e y do vértice, para saber quem são esses valores do vértice, tá ok? Do ponto de máxima e de mínima.